Eu recebo Fernando Nunes. Prazerão tê-lo aqui novamente, Fernando. Prazer, que já veio aqui para falar de um show que ele estava fazendo no mercado. E agora vem falar de uma outra vocação que ele tem, que é ser luthier, manutenção, luthier. Musicais. Quando fala luthier, as pessoas... luthier é quem fabrica, só quem dá manutenção. Boa noite, Fernando. Boa noite. Bem, Wander, exatamente. O luthier, ele é o cara que fabrica. Então, essa denominação é usada no mercado para definir quem trabalha com manutenção, reparação e fabricação. De instrumentos de corda. Instrumentos de corda, não arcados. O que é instrumentos não arcados? Instrumentos de arco, violino, violoncelo, essas coisas. Então existe o luthier de instrumentos arcados e não. Eu trabalho com a manutenção de instrumentos acústicos e elétricos não arcados. Violões, guitarras, contrabaixo. Aquela pessoa que está assistindo, tem um violão encostado em casa, braço trincou, está com problema, isso aí não tem mais conserto. Tem conserto? Tem. As pessoas normalmente têm medo de que, eu vou consertar, vai perder o som, a sonoridade. Não, bobagem. É bobagem, não existe isso. Grande parte hoje dos instrumentos, todos eles são recuperáveis. O problema é o custo. O custo que às vezes não é muito interessante para um instrumento de baixo custo, vamos dizer assim. A mão de obra é especializada, são poucas pessoas que trabalham nessa área e demanda tempo. Então, às vezes, alguns casos valem a pena. Alguns instrumentos raros. Se tiver um violãozinho, chumbreguinho ali, daqueles de R$120, R$150, é melhor comprar outro. É melhor comprar outro, porque você tem que trabalhar quase que o instrumento todo. Desde a parte de braço, caixa, é muita coisa. Fernando, eu te pergunto, como que você fez um curso para ser luthier? Como é que você chegou, como é que você descobriu essa vocação? Porque, assim, eu imagino que seja uma vocação difícil de descobrir. Eu vou recuperar isso. Foi acidental, na verdade. Essa vocação foi meio acidental, porque eu comecei a tocar uns anos atrás e sempre achava que eu era péssimo para tocar. Até eu descobri, alguém chegou e me comentou que o meu instrumento estava muito mal regulado. Instrumento muito desconfortável. E eu comecei a pesquisar sobre isso, por que chegava nesse ponto. Porque não tem manutenção. E essa cultura da manutenção de instrumento musical, ainda no Brasil, é muito pequena. Então, os músicos mais avançados, eles reconhecem isso como um caminho facilitador da execução do instrumento. Instrumento ajustado, dentro dos padrões de fábrica, isso tudo manda muito. E eu descobri isso acidentalmente. E muita gente pensa que às vezes tem dificuldade em aprender, é devido ao estado de regulagem do instrumento. Que dificuldade seria? Altura de corda, você tem que exercer uma pressão nas cordas para poder executar, para digitar uma nota e outra. Então, dependendo da altura dessa corda, você vai ter muita dificuldade em trocar de nota, trocar de acordes, essas coisas todas. Aí a pessoa acaba desistindo. Então um músico mais avançado, que toca um instrumento, alguns exercícios mais velozes, ele percebe o exato momento na hora que o instrumento dele não está atendendo. Qual que é a sua clientela hoje, Fernando? Geral. Eu tenho clientes tocam viola caipira, cavaquinho. Só de Divinópolis, da região? Não, região centro-oeste toda. Tem clientes de Belo Horizonte. Que trazem os instrumentos aqui. Você vai criando uma certa confiabilidade. Então a pessoa passa a confiar no seu trabalho. Então isso vai criando também uma rede de clientes. Interessante. Porque eu aprendi isso, na verdade, grande parte de um pouco de conhecimento que eu tive foi com alguns amigos de Belo Horizonte. Não existe no Brasil muito essa cultura, não. Não. Que instrumento musical no Brasil é um negócio que não existe. Ainda é fraco. Ainda é fraco. Ainda é fraco. Eu sempre comento o seguinte, Divinópolis, para uma cidade do interior, é privilegiado. Tem uma loja como Eletromusical aqui. Tive esses dias com o Rogério, com o Petrônio, a quantidade de instrumentos, as opções que se tem lá de todos os instrumentos. Tem muita cidade que você não encontra nem opção direito de comprar um bom violão. É difícil.
É difícil porque o mercado dos distribuidores no Brasil, que você tem que ter uma proximidade em conseguir fazer uma aquisição de lotes mínimos. Tem alguns comerciantes que têm essa dificuldade, porque os próprios importadores, distribuidores no Brasil, dos instrumentos importados, eles fazem exigências mínimas para a compra. É uma coisa muito complicada. E o produto ainda é caro. É caro. Poderia ser muito mais barato. Se a taxa, a carga tributária fosse menor. Tem projeto de lei para baixar essa taxa. Porque o Frejá, inclusive, O Frejá faz do parte de um grupo que tem um projeto de lei. Porque você que quiser fazer, um músico quiser fazer uma aquisição de um instrumento profissional, ele vai pagar muito caro em relação ao que é vendido esse mesmo instrumento nos Estados Unidos. É no mínimo o dobro. No mínimo. Para o padrão americano, é interessante. O preço até é interessante. Qualquer cidadão lá consegue comprar. Nós estamos falando que de violões aí de 3, 4 mil reais? Daí para cima. Que poderia chegar aqui com 20%, 30% no máximo ao preço que é vendido nos Estados Unidos. Você chega aqui o dobro do que... No mínimo o dobro. Você tem, então, essa clientela na reforma de instrumentos. Mas você fabrica? Nós temos agora uma linha de fabricação. Custamos a desenvolver. Tem um parceiro que trabalha comigo, que é o principal executor, que chama Daniel Mendes, de Itapecerica. Ele é o luthier mestre, que trabalha madeira. Está novo, está com muita força nos braços, e hoje é que eu não estou tendo mais. Ele é um mestre em madeira, conhece muito de madeira. As madeiras hoje, para você trabalhar na fabricação, tem que ter licença ambiental. Ou você tem que conseguir madeiras de demolição. No caso do Daniel, tem esse trabalho de viajar para o interior de cidades históricas, comprar madeira sucateada de igrejas. Que madeira que se utiliza para fazer O Brasil tem a madeira mais desejada do mundo para fazer a base do corpo, que seria o fundo e lateral, que é o jacarandá da Bahia, que é uma espécie endêmica, só existe lá, só no sul da Bahia. É uma coisa impressionante. E é a madeira mais cobiçada no mundo. O corte dela foi proibido em 92, ela é proibido o corte, a exportação e tudo. Os fabricantes americanos que detêm ainda algum estoque dessa madeira lá guardada, têm autorização para fabricar e só usam os instrumentos top de linha. Mais top de linha que eles separam para alguma homenagem a algum artista, aquela coisa assim. Então é madeira, é o santo grau da madeira. Qual madeira que é? Jacarandá da Bahia. A madeira é fantástica. O que ela tem tão especial? Densidade, dureza, estabilidade, cor. É uma madeira fantástica. Cada madeira que você corta, tira uma... Para fabricar um instrumento, você gasta uma lâmina de 2,5 mm. Não destrói uma floresta para fazer um instrumento. Com uma peça de 60 por 90, você faz 5, 6 corpos de instrumento da melhor qualidade. Mas é difícil de conseguir. Mesmo a madeira, se fosse autorizado a colheita dela, essa madeira, é uma madeira que ela cresce com muito tortuosidade. Então você consegue obter poucas seções da madeira para trabalhar. Você tem quase que ir ali controlando, segurando. Porque ela é madeira de floresta densa. Madeira de floresta densa, ela cresce devagar e nesse sentido. Então ela cresce toda torta. Então você consegue aproveitar poucas seções. Diferente das madeiras do hemisfério norte, que as melhores madeiras para o tampo do violão estão no hemisfério norte. Por quê? Por causa da luminosidade. Os pinheiros crescem muito rápido por causa da luminosidade do hemisfério. E aqui nos trópicos, a floresta densa não deixa o sol penetrar. Você está contando que você estava falando agora há pouco do meio da questão acidental. Você trabalhou muito tempo na ferrovia. Trabalhei na Ferrovia Central Atlântica, muito tempo. Lá nunca tinha... Você era meio fuçador, fabricador de alguma coisa? Já tinha despertado dessa vontade? Quando eu entrei para a ferrovia, eu já estava iniciando o processo de fuçação. Fuçação. Essa palavra. Eu
estava começando. Você não tem material disponível. E quando eu comecei a trabalhar na ferrovia, por sorte, o departamento que eu trabalhava, você tinha liberação de acesso à internet. A internet explodiu no final dos anos 90, início de 2000. E eu tinha esse acesso à internet. Em algumas horas de folga, na hora de almoço e tal, eu ainda estava engatinhando ainda nesse processo de internet, consegui ter algumas informações em alguns sites americanos, onde eu percebi o volume de informação que existe lá fora, que aqui não tem. Você não tem didática nenhuma aqui no Brasil para isso. Tudo é baseado no padrão ou alemão, italiano, espanhol e americano. Uma coisa impressionante. Nos Estados Unidos existem associações de luthier, de luthieria, de quem trabalha em todo o processo. Seria um ramo, estou falando aqui agora com uma preocupação socioeconômica. Muito. De se incentivar as crianças a trabalharem com isso? Demais. Hoje já no Brasil você já consegue ver bastante investimento nisso. Tem algumas escolas no Pará, na Amazônia, em algumas outras cidades no interior do Brasil aí, que existem escolas de luthieria. Crianças que entram para lá como se fosse um sistema integral. Senai da vida. Para trabalhar com marcenaria dentro do processo de instrumento musical. Uma escola muito bacana, muito bonita. Como é que você faz aqui as voltas do violão, hein? Aquilo você tem que chegar numa espessura correta, tem que fazer a bitolagem, toda aquela madeira tem que estar bitolada naquela espessura. Você faz dependendo da madeira, você tem que dar uma fervida nela, tem que cozinhar a madeira. Você tem uma espécie de uma calha, com uma água quente fervendo, por exemplo, você põe essa madeira lá, ela vai abrir as moléculas, você vai facilitar o manuseio dela. Aí você tem um outro aparelho, que é a espécie de um tubo aquecido. Na hora que você encosta aquela madeira nesse tubo aquecido, ela está úmida, ela vai começando a esquentar, a evaporar essa umidade e você consegue fazer as curvas, dobras, tudo que for necessário. Enquanto ela estiver quente. Muito artesanal. É bastante artesanal. Nos Estados Unidos já existem máquinas que fazem isso sozinho. Já fazem sozinho, é impressionante. Você pega essa madeira, coloca, ela tem uma prensa já moldada, essa prensa vem aquecida também, com a madeira úmida, já prensa, e ela vai fazendo essa prensa progressivamente até encostar totalmente na forma. Isso a máquina faz centenas de laterais de instrumentos assim. Rapidinho, né? Muito rápido. E, quer dizer, todo esse processo, o que a gente vê basicamente é a questão industrializada, né? Se fabrica os violões em série, né? Como é que é esse de série já é uma coisa de máquina também? Bastante máquina. 90%, não, 90% é exagero. 80% do processo já é mecanizado. Até a parte de tornearia da madeira já é mecanizada. Quase a mão humana não faz mais. Na Ásia, por exemplo. Fernando, dá uma mudada de assunto. Fernando, uma definição que falaram para mim a seu respeito, que eu achei muito interessante. Fala assim, o Fernando, ele já discordou, que a gente conversava fora do ar, ele só nasceu no país errado e na época errada. Você faz um cover, você tem um grupo cover. Tem o caso do Neil Young, né? Que você faz aí shows, um grupo cover do Neil Young, faz, ele tinha que ter nascido em Londres. Isso aí é uma brincadeira de alguns amigos, mas é bobagem. É uma grande bobagem. O pessoal não sabe o tanto que eu ouço música brasileira. Mas é porque na hora de tocar, eu tenho... Não é bobagem, é verdade. Eu tenho dificuldade em tocar música brasileira. A música brasileira é muito difícil para mim. Eu sou amador, não sou músico profissional. A música americana, inglesa, para mim é muito mais fácil de executar do que a brasileira. Por que disso? Primeiro que eu sou canhoto e toco com a mão direita. Aí já está tudo avacalhou, né? Já está errado. E eu tenho muita dificuldade. Como luthier, não foi mais fácil adaptar isso para você, não?
Não tem nada a ver. Eu já toco o instrumento, o violão, a guitarra há alguns anos, há 20 anos, por exemplo. E no caso da minha profissão da luthieria, tem pouco tempo, 15 anos, 12 por aí, sei lá. Mas eu aprendi a tocar a mão direita no violão emprestado, vamos dizer assim, que eu não tinha instrumento. Comecei a aprender com alguém me ensinando aquela coisa toda. E foi. Pensava assim, pô, se eu for para algum lugar, né, eu vou ter que levar meu violão, sou canhoto, tenho que virar as cordas. Mas eu vou tocar com a mão direita porque já estou acostumando. E chega em qualquer sítio, qualquer festa que tiver um violão, tá pronto, vai ser mais fácil. Hoje eu sinto até um pouco de dificuldade, exatamente por causa, essa mão aqui é a mão que dita o ritmo da música, é a mão direita, que no caso é a que faz o ritmo em andamento, e essa você faz os acordes, então eu tenho muita dificuldade nessa mão direita, e tocar samba, bossa nova é muito difícil para mim, eu não dou conta. Tem muita dificuldade. Eu adoro música brasileira. Só tem dificuldade para tocar. Eu prefiro tocar um violãozinho com palhetinha, muito mais fácil para mim.